Fala, pessoas, estamos de volta, tá? Então, 19h30 aqui, pontualidade importante. E nós vamos agora começar a preparar, né, o ambiente para a segunda palestra de hoje, tá? Então, o nosso palestrante, ele é um entusiasta da ciência, da divulgação científica, da exposição, da necessidade da gente fortalecer a ideia do senso crítico, da análise, do método, e é por isso que ele está aqui hoje. Tá? Nós nos conhecemos tem poucos anos, tá? Desenvolvemos alguns trabalhos em conjunto, e eu estou devendo para ele algumas coisas, mas assim que acabar isso aqui, eu passo para ele. E pela primeira vez, a gente vai se ver sem estar ingerindo coisas alcoólicas. Tá? Então, eu convido, por gentileza, o professor Bruno Rezende, tá? Que é nosso colega da Universidade Federal de Minas Gerais, e que vai falar sobre o que é ciência e como ela é feita. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, André? Tudo tranquilo. Gente, só para avisar, eu não estou cobrando o André, tá? Porque ele falou que está me devendo, mas eu não estou cobrando, não. Mas é porque eu não gosto de dever também, não. Eu estou com a água também. Cara, o espaço é seu, fica à vontade e desde já a gente agradece. Perfeito, obrigado. Pode até começar com os slides, que eu já converso com a turma, com as pessoas. Bom, gente, primeiro, né, agradecer a todo mundo pela presença, por assistir aqui ao que a gente está conversando, né? É difícil dar aula depois de dar uma palestra aqui depois da Mauri, porque a Mauri dá show, né? Vamos ver se eu consigo manter o nível. E agradecer o convite, tanto o convite do André, o convite da Ana Cláudia, que foi até minha aluna de mestrado, e agora ela está fazendo doutorado com a Mauri. Então, agradecer com vocês a lembrança e o convite. Bom, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar sobre o que é ciência e como ela é feita. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que está por trás disso, o que está por trás da estrutura da ciência. Tá? O que eu vou focar principalmente para vocês é sobre a estrutura de como é feita a ciência, as suas limitações, como a gente tem que ficar com o pé no chão para não dar saltos lógicos. E para vocês entenderem, vai ter um momento durante essa palestra, vocês vão entender por que a cloroquina ou a ivermectina, ela faz parte da ciência, esses estudos da ivermectina e cloroquina, dentro dos trabalhos, da pesquisa sobre o Covid-19. Por que ela faz parte da ciência, mas por que ela não se sustenta como uma conjectura científica? E aí vocês vão entender um pouquinho o que é a diferença em relação a isso, tá? Bom, primeiro, é difícil definir o que é ciência. Tá? Definir o que é ciência é extremamente complicado, a gente não sabe muito bem, mas tem alguns filósofos da ciência que ajudaram a construir o que nós chamamos de ciência. Tá? A ciência, obviamente, se a gente perguntar quando que a ciência começou, é difícil falar, porque a ciência pode ter, eu sou um desses entusiastas, tá? de achar que a ciência ela nasce dentro da filosofia e, em alguns aspectos, até Aristóteles, ele é um cientista, mas sem o método científico contemporâneo, o método científico que nós utilizamos. A ciência contemporânea, que utiliza o método que nós hoje abraçamos com mais força, é uma ciência que começa já na Revolução Científica, principalmente com René Descartes, em que a exigência do método científico é grande. Tá? Então, essa é a ciência contemporânea. Mas eu considero ciência chegando até na época, não pré-socrática, mas na época socrática. Tá? Lembrando que o método não foi uma coisa que também veio com René Descartes. A própria Revolução Científica, o iluminismo europeu, ele é tardio. O iluminismo, que é interessante pensar nisso, ainda mais no estudo que a gente está passando com o Talibã, mas o iluminismo do islamismo, ele é um pouquinho antes. A universidade, na verdade, ela nasce durante o iluminismo islâmico, muçulmano, no norte da África, no século XII, século XI. Só depois que a Europa abraça o método científico. Mas aí a gente tem uma troca, né? Hoje a gente já vê uma mudança, que é interessante olhar, uma visão mais progressista, uma visão mais conservadora,
O islamismo acabou, né, uma parte grande do islamismo pega uma visão mais conservadora e a gente no mundo ocidental e algumas partes do mundo oriental a gente pega mais a parte progressista da filosofia, tá? Mas dando alguns exemplos para vocês sobre o que é ciência, né? Nós temos aqui 3 pessoas, deixa eu pegar aqui o meu laser, né? Temos 3 pessoas que eu vou ressaltar, que eu vou me fundamentar bastante em cima deles, apesar de vários outros filósofos por trás disso tudo, mas eu vou fundamentar em cima deles para a palestra de hoje. O primeiro eu vou falar sobre o Karl Popper, tá? Lembrando, Karl Popper foi um dos primeiros pioneiros da filosofia da ciência, tá? E ele levanta, ele discute, e ele observando tudo isso que a gente vê em relação à ciência, ao método científico, que a base da ciência é o falsificacionismo, ou falseabilidade. O que significa isso? Que só pode ser ciência se aquilo pode ser testado empiricamente e se aquilo pode ser mentira, se aquilo pode ser falso. Lógico, na hora que você testa, você vai demonstrar dentro daquele contexto que aquilo é um fenômeno que conseguiu demonstrar com o método e que aquilo tem mais chances de ser um fenômeno natural, ou você mostrar que não é. Então, o falsificacionismo, a falseabilidade, é alguma coisa, então, algum conhecimento, alguma coisa que nós trazemos de conhecimento que pode ser testado. Vou dar um exemplo de, assim, que a gente chama de ceticismo, tá? Um ceticismo puritano. Tá? O que seria um ceticismo forte, rígido, radical? Se você acreditar em Deus, você está acreditando, você está colocando um conhecimento que ele não é falseável. É impossível testar se existe Deus. Mas da mesma forma, um ateu convicto, ele chega num ponto que ele fala assim, Deus não existe. E isso também é impossível demonstrar cientificamente falando. Demonstrar que alguma coisa não existe é impossível. Por isso que eu brinco, eu sou um ateu, mas eu sempre falo que eu tenho 1% da minha forma de pensar, que ela é agnóstica. Ou seja, eu sou ateu para os deuses que as pessoas dizem que existe, mas eu sou agnóstico, ou duvido, que se existir uma entidade diferente daquelas que a gente discute, tá? Porque as evidências sugerem que não existem esses deuses que várias religiões falam, porque sempre tem contradições, tá? Mas se eu assumisse o ateísmo ao ponto de falar não existe nenhum, nem o que a gente pode descobrir depois, isso é um dogma. Por quê? Porque ele não é falseável, tá? Então, falsificacionismo você pega um conhecimento e põe ele em teste. Se ele é possível de ser testado, então isso eu posso considerar ciência. Só que aí, nesse caso, toda coisa, todo evento, ele pode ser ciência se ele for falseável. Só que a gente chama isso aqui de um falsificacionismo ingênuo. Por quê? Então qualquer coisa que for testável eu posso considerar ciência? Nem sempre. Então a gente entra num filósofo mais moderno, que chama falsificacionismo sofisticado. Que significa o quê? Você vai testar, e vai testar outra, vai testar outra, vai testar outra, e aí o acúmulo desse conhecimento é que vai formar ciência. Tá? Então, é uma convergência de conhecimentos, é uma convergência de métodos falsificáveis que depois eles vão se construir e se tornar um paradigma científico. E isso é o caso que cai a cloroquina e ivermectina para Covid-19. O que significa? Que você coloca isso para testar, alguns dados dentro de um contexto ou por causa de alguma informação mostra que pode ser que funcione, mas no conjunto geral, que a gente chama de falsificacionismo sofisticado, aí você vê, não está batendo. A grande maioria dos dados mostram que não funciona. E aí, obviamente, as pessoas, isso aqui é uma forma de proteção, de entender ciência, porque as pessoas podem pegar artigos científicos, pesquisas científicas específicas com um viés ideológico para pegar aquilo lá e falar, tem um trabalho que mostra isso. Beleza, mas dentro do contexto da filosofia da ciência, de falsificacionismo sofisticado, aquele sozinho não é forte o suficiente para desconstruir todo um outro paradigma com outros resultados. Então, para entender isso, é legal, porque a gente sabe ver o que está acontecendo no Senado, em que pessoas repetem de novo, e a ivermectina, e a ivermectina, e a cloroquina, e o tratamento precoce. Pois é, eles pegam artigos, pesquisas que são únicas, que não quebram todo um grupo gigante de pesquisa. Ou seja, esses senadores não entendem o que é ciência, eles não entendem o que é um falsificacionismo sofisticado. Bom, então nós temos duas pessoas aqui que são fortes filósofos para entender o que é ciência.
Só que a gente sabe que a ciência ela tem influência cultural. Ela vai ter influência da técnica, da cultura, da sociedade, porque é uma competição de paradigmas que eu vou mostrar para vocês. E aí, nesse caso, depende de onde nós estamos, de qual contexto social o cientista está. E aí entra nessa parte do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ele traz o que é ciência normal e o que são revoluções científicas. E ele quebra uma ideia de que ciência é um progresso em que você sempre caminha para o ponto que seria o conhecimento final e o conhecimento perfeito e a compreensão completa da natureza. Não. E ele mostra que existem revoluções científicas e às vezes a gente vai e volta, a ciência busca o que está lá atrás e que estava descartado, mas depois volta novamente. Então a ciência é um processo dinâmico que ele não é linear. Tá? Então esses três caras de cá, essas três pessoas que eu trouxe para vocês agora, para o primeiro slide, é para entender um pouquinho o que é ciência. O que eu vou fazer agora nos próximos slides é dar exemplos para vocês compreenderem melhor ainda o que é ciência, mas na prática. E a gente vai fazer um pouquinho. Eu vou tentar facilitar toda essa discussão do que é ciência e do que é filosofia da ciência, tá? Epistemologia científica. Bom, então para começar isso, a gente tem que começar com o René Descartes. Tá? O René Descartes, coitado, ele atrapalhou muito a neurociência com a tal da pineal. Né? Muita gente ainda acredita na pineal. Hoje, pessoas aí acham que um termômetro ele vai queimar a tal da pineal e eles acham que a pineal é onde se liga alguma mente, alguma alma, alguma entidade. Então, o René Descartes, coitado, ele ficou famoso nisso, que é o erro de Descartes do livro do Antônio Damasio. Mas o René Descartes, fora dessa parte da neurociência, ele foi fantástico, porque ele trouxe o ceticismo contemporâneo, o ceticismo científico. Então, ele pega ideias filosóficas de filósofos gregos pré-socráticos, que são os céticos, e trazem para dentro da ciência. E aí, dentro da ciência, conjunto com o método científico. Então, René Descartes ele traz a ideia do ceticismo. Tá? Não sei se vocês já leram algum livro do René Descartes, mas tem um livro dele que chama Meditações, que ele é brilhante. É um livro fininho, eu recomendo para todo mundo. E é um livro brilhante, porque ele chega num ponto, é o livro exatamente onde ele fala, penso, logo existo. Que é basicamente o seguinte, ele se questiona, é possível eu confiar nas minhas percepções, nos meus sentidos, nos meus sistemas sensoriais? E ele levanta a seguinte ideia, como é que eu sei que, na verdade, eu não estou vivo, na verdade, eu estou num sonho, e é isso que ele põe no livro dele, tá? Na verdade, eu estou num sonho, e esse sonho é feito por um diabo, e esse diabo, ele me tortura com uma ideia que existe um Deus, e aí ele coloca essa ideia de que existe um Deus, e esse Deus vai... E eu fico me torturando, ou me travando para viver uma vida com uma ideia de um Deus que não existe, mas esse diabo está brincando comigo. Como é que eu vou saber isso? Aí ele coloca, eu nunca vou saber isso. Eu nunca. Vocês vão entender, então, a base até filosófica por trás do filme Matrix, né? Então, ele fala, eu nunca vou saber isso. Só que o que ele coloca é, eu sei que eu estou pensando nesse assunto. Então, a única coisa que ele fala que ele acreditava que existia era si mesmo. Então, ele termina toda essa parte do livro falando, se eu penso, eu existo. Então, a única certeza que ele tem é, eu existo. Por quê? Porque eu penso. Se eu penso, então eu tenho que existir. Tá? E aí, lógico, depois ele entra no segundo e terceiro capítulo lá, que ele faz uma gambiarra lógica gigante para mostrar a existência de Deus também. Mas aí, quem já depois lê Nietzsche e outros filósofos, a gente vê uma desconstrução da lógica dele. Mas é uma ideia inicial do ceticismo. Tá? E aí, então, se a gente pensar em ceticismo dessa forma rígida, de uma forma honesta, a gente chama de honestidade intelectual, a gente vai ver várias perguntas, porque penso, logo existo. Aí, partindo disso, a gente começa. Penso, logo existo? Mas o que sou eu? Né? Se eu penso, o que sou eu? Isso entra em várias filosofias da mente, neurociências, um monte de coisa. O que sou eu? Eu sou um ser vivo? E o que é vida? Se eu sou um ser vivo, o que é vida? Isso a gente vai vendo uma desconstrução, uma quebra de vários conjuntos de raciocínios. Espera aí que a turma do que vocês estão contando? Eles vieram aqui. E o que acontece? Eles estão chegando. A pergunta é: como é que tem essa desconstrução de um raciocínio lógico para chegar no ponto do ceticismo da ideia inicial? Entendeu? E aí vem o seguinte: tá, esse sou eu. Mas eu penso. Mas o que é pensar? Então ele fala: eu penso. E o que é pensamento? Como é que eu sei que os outros pensam? E como é que. Aí vem a pergunta, será que animais ou plantas pensam? Então entra num conjunto
de questionamentos que nós chamamos isso de verdade de ceticismo. Tá? Bom, pensando nesse aspecto, a gente entra numa outra parte, que é uma discussão filosófica em cima da ciência, ou da epistemologia, ou seja, a origem do conhecimento, que é subjetividade ou objetividade. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Porque eu tenho um objeto real, né? Alguma coisa, um conjunto de carbonos na natureza, a gente vai falar que é essa árvore. Aí se tem uma pessoa, essa pessoa olha essa árvore, ela fala assim, eu estou enxergando uma árvore. Essa pessoa tem uma outra interpretação subjetiva, fala assim, olha, isso aqui é fonte de frutos, de alimento, de comida. E essa pessoa de cá, ela deve ser empreendedora, ela deve ser, olha, se eu cortar isso aqui, deve ser do Ricardo Salles, é sobrinha dele. Aí eu posso cortar essa árvore e ganhar dinheiro. Então, você entra num processo em que um objeto real, ele pode dar várias interpretações subjetivas. Como que eu posso, já que o cientista ele reconhece que ele é um sujeito de interpretação, como é que eu consigo fazer com que eu reduza um pouco essa subjetividade? Bom, uma das coisas que a gente tem que reconhecer é que o cérebro tem suas ilusões. Tá? Nosso cérebro ele não é perfeito. Reconhecer isso é honestidade intelectual. Reparem só que isso aqui é uma sequência de desenhos numa frequência alta, então, ou seja, várias fotos diferentes, ou de desenhos, que dá a sensação de que tem alguém se movimentando. Não tem ninguém se movimentando aqui. Aqui é a mesma coisa, mas uma frequência ainda mais alta, de mais de 30 imagens por segundo. E o nosso cérebro, ele acaba integrando essa informação e fala, tem uma continuidade nesses desenhos, nessas fotos, que dá a sensação de que tem um movimento. Tá? Então, o nosso cérebro ele é facilmente iludido. Aí você pode falar assim, mas não é bem assim, Bruno. É sim, reparem só. Tem uma facilidade de encontrar padrões no nosso cérebro que ele inventa padrões. Nosso cérebro inventa padrões o tempo todo. Esse aqui é um exemplo clássico de como o nosso cérebro fica inventando padrões. Obviamente, vocês devem... Se vocês não têm uma alteração morfológica ou estrutural ou da atividade de uma região do seu cérebro chamada giro fusiforme, em que algumas pessoas realmente têm, e essa alteração faz com que a gente tenha dificuldade de integrar padrões para formar rostos, o que acontece? Se a gente não tem alteração, se a atividade do giro fusiforme funciona bem, a gente vai olhar esse círculo escuro, esse triângulo escuro e esse semicírculo, dentro de um círculo vazio, e a gente vai enxergar um rosto. E se vocês pararem para pensar, nós enxergamos rosto em um monte de lugar. Enxerga rosto em nuvens, enxerga rosto numa janela, no mofo de pão. E a gente começa a colocar entidades em tudo quanto é esse lugar, todos esses lugares. Por quê? Porque o nosso cérebro ele fica criando essas ilusões. Então, o nosso cérebro é facilmente enganado. Nosso cérebro é tão facilmente enganado em que a gente cria crise de ansiedade por causa de um ponteiro de um relógio que a gente inventou que chama tempo. Entendeu? Então, essas coisas, nosso cérebro ele inventa ao chegar ao ponto de você ter crise de pânico porque está chegando no horário de alguma coisa. Olha uma invenção que a gente fez. A gente encontrou um padrão. Então, o cérebro ele é muito fácil de ser enganado. E se a gente desconstruir isso aqui, eu só mudei a organização dessas estruturas, figuras geométricas, nós temos uma desconstrução do que a gente chamaria de rosto. Olha só que coisa. Nosso cérebro fica inventando o tempo todo. E o nosso cérebro, é lógico, além do cérebro, até a estrutura do olho. A gente pode até chegar no ponto de não chegar no cérebro. Todo mundo que é criacionista adora falar que o olho é um exemplo maior da perfeição da evolução. Quem estuda evolução fala exatamente o contrário. O olho é o maior exemplo de como a evolução é cheia de gambiarra e toda errada. Por quê? Reparem só, a luz passa aqui pelo cristalino, vai chegar no cristalino, aí vai chegar aqui na retina. Essa é a parte aonde transforma fótons em potencial de ação, ou seja, na comunicação, na voz, na linguagem do neurônio. Tá? Só que, vocês estão observando aqui, que a luz tem que bater aqui e vai chegar na retina. Só que a retina, a parte das células que recebem essa luz, ao invés de ficarem aqui, porque imagina só que a luz vai bater aqui, e vai chegar no tecido da retina. Quando ela bater no tecido da retina, ela vai ter que passar por todo esse tecido aqui até chegar nessa parte de cá. Então, a nossa retina é toda errada. Toda errada. Por quê? Porque a luz que a gente vai enxergar, ela vai ter que passar nessa parte, vai estragar, vai borrar toda essa luz que vai chegar no nosso olho, até chegar nessa retina de cá. Aqui nessa célula, que é o cone bastonete. E aí o cone bastonete, ele vai traduzir esse sinal de fóton,
essa onda, e aí vai transformar num sinal elétrico para ir para o cérebro. Mas, olha só, ao invés desse aqui, como vocês podem ver, é a camada mais externa. Então, seria esse azul aqui, ó, tá? Esse azul aqui, aonde seria, não é bem o azul, mas seria essa parte mais externa aqui, tá? Essa parte externa aqui é o que traduz, e ao invés de ele enviar direto para o cérebro, ele não tem como, ele não envia direto para o cérebro, ele manda de volta para essa célula de cá. Então, olha que gambiarra da evolução. A luz vem aqui, bate aqui, volta, e aí quando ele volta, essas células de cá, que são as células ganglionares, elas é que vão enviar para chegar no cérebro. Então, basicamente, a luz entra, bate aqui, aí o sinal volta para depois entrar no cérebro. E aí o que acontece? Como ele vai ter que fazer um caminho e formar um tubo para chegar no cérebro, vai ter uma região aqui que ele não vai ter como ter receptores, porque vai ser uma região cega. A gente chama isso aqui de uma zona de cega da nossa retina. Aqui não tem informação. Eu não tenho jeito de fazer essa brincadeira com vocês aqui online, mas tem jeito de você testar tampando um dos olhos e, literalmente, você uma imagem ou o seu dedo ele some, porque é uma região cega. Tá? Então, e aí tem uma gambiarra, que é o que acontece no olho, durante o processo evolutivo, é que tem um pontinho pequenininho, que a gente chama de fóvea, em que essas células são empurradas para o lado, e essa é a região, a única região do seu olho que realmente recebe informação visual diretamente na retina. É a única parte do seu olho que realmente consegue enxergar direito. É o ponto focal. Tanto é que se você colocar o dedo na sua frente, você tem um ponto focal, vai ser perfeito, a resolução vai ser perfeita, mas todo o resto aqui fica embaçado, fica borrado. Como que eu vou confiar no olho? Como é que eu vou confiar no olho, se sendo uma estrutura tão gambiarrada assim? Sendo uma estrutura cheia desses erros em volta, para depois chegar no cérebro e inventar ainda uma imagem de um movimento. Então, confiar nas nossas percepções, que é o empirismo ingênuo, que é o início da ciência, lá quando eu pensava assim, não, você observar o fenômeno, isso já te garante que aquilo está acontecendo, é um fenômeno da natureza, ele já começa a perder força ao longo da história. Então, ao longo da história, a gente começa a entrar nas estruturas da ciência, no foco numa coisa que a gente chama de instrumentos, ou método científico. Então, isso aqui, gente, eu quero mostrar, isso aqui é a ideia do Thomas Kuhn do que é uma estrutura científica, tá? E aí eu vou pincelar partes essenciais dessa estrutura científica do Thomas Kuhn. Aí nós temos o seguinte, isso aqui a gente chama de ciência normal, tá? Dentro desse círculo aqui, ó. A ciência normal é uma parte em que a ciência ela se repete o tempo todo. A maior parte da ciência é isso aqui, ó. De vez em quando acontecem anomalias e dá uma crise na ciência e acontece uma revolução científica. Isso aqui é a estrutura da ciência do Thomas Kuhn, tá? Que ele discute. Então vamos lá. Seria basicamente o seguinte: você tem um fenômeno da natureza que você quer estudar. E aí esse fenômeno da natureza a gente vai usar um instrumento, tá? Então, que eu, como falei, não dá para confiar nos meus olhos, não dá para confiar nos nossos sentidos são cheios de falhas. Então a gente vai usar um instrumento que vai estudar o fenômeno. E o fenômeno, obviamente, ele vai mudar o instrumento que a gente quer usar, que a gente vai ficar adaptando. Então, é um caminho bidirecional. De acordo com o fenômeno, a gente muda o instrumento e o instrumento ele vai estudar o fenômeno. Tá? Aí você pega esse fenômeno, e você pega os dados desse fenômeno e constrói concepções. Você começa a construir concepções. E aí, construindo essas concepções, você vai criar uma hipótese falseável, que é aquilo que eu falei lá do Karl Popper. Eu vou pegar uma informação e eu tenho que fazer uma hipótese que seja possível testar. E aí eu começo a testar essa hipótese, através de métodos, dos instrumentos. E aí essas hipóteses falseáveis, elas começam a criar concepções e começam a competir. Então, obviamente, eu não vou ter a mesma ideia de um outro cientista, ou de uma outra cientista, ou de outra cientista, e cada um vai ter uma ideia diferente, uma hipótese diferente para aquele fenômeno que a gente está enxergando. E a gente começa a competir para ver quem está vendo, quem tem a melhor explicação para aquele fenômeno. Então, começa a competir concepções. Obviamente, uma concepção ela vai ganhar mais força, tá? Que é igual eu falei, exemplo da cloroquina. Põe a cloroquina para pacientes com Covid-19 ou ivermectina. Tem um monte de resultados, muitos, que estão mostrando que não funciona, infelizmente, não funciona para Covid-19. Enquanto alguns estão mostrando que sim. Aí começa a competir. Vamos ver qual que vai ser. Aí começa a concentrar no paradigma mais aceito. Ou seja, tem mais resultados mostrando isso. Ah, beleza. Então, agora nós estamos acumulando informações e aí esse acúmulo de informações vai criar um paradigma científico. Tá? Então, essa é a estrutura básica da ciência que a gente chama de ciência normal.
É toda uma competição, hipótese falseável, competição entre eles, concentração de informação num paradigma aceito, acumula, cria um paradigma. E aí isso vai e volta, e vai e volta, e vai fazendo isso aqui, ó, esse caminho aqui, ó. E aí toda vez, uma pessoa lá no Japão, uma cientista no Japão faz isso, aí ela mostra, beleza, acabamento do paradigma. Aí outra cientista no Brasil faz a mesma coisa, acabamento do paradigma. Aí uma cientista na Europa faz também acabamento do paradigma. E vai mostrando em todos os lugares do mundo, a gente vai vendo, olha, existe uma convergência de resultados, de informações que estão levando ao acabamento do paradigma. Acontece que de vez em quando aparece uma anomalia desse paradigma, ou seja, um resultado não foi aquilo que a gente esperava. E aí, quando acontece essa anomalia do paradigma, aí a gente volta para o instrumento. A gente fala, opa, pode ser que tenha uma hipótese diferente. Vamos lá testar? Aí o que acontece? Pega essa anomalia, usa um instrumento diferente, adapta, vai fazendo aquela coisa dinâmica para adaptar o instrumento ou o método para a anomalia que aconteceu. E aí o que acontece? Usa o instrumento, pode levar ao acabamento do paradigma, e vai fazendo esse caminho de cá. E aí você vai ajustando, você fala, opa, não, peraí. Esse paradigma ele tem uma coisinha que a gente tem que arrumar, porque não está batendo bem. Beleza, então tá. É uma via diferente bioquímica? Ah, é um sinal diferente elétrico? Ah, é um processo evolutivo diferente? E aí vai fazendo esse acabamento de cá, tá? Então, isso, anomalias do paradigma, é quando aquilo não está confirmando, tem um pouquinho de diferença em relação ao paradigma, você usa o instrumento e volta, e vai fazendo isso cá. Aí o que acontece? Às vezes, realmente, a anomalia é uma anomalia que desafia o paradigma aceito na ciência. Então, essa anomalia agora, ela é forte. Essa anomalia não está encaixando. O paradigma agora está sendo testado, ele está sendo questionado, porque não está batendo com os novos resultados. As novas informações sendo descobertas, novas informações sendo coletadas, elas não estão batendo com o paradigma anterior. Como não está batendo, entra numa coisa que a gente chama de crise na ciência. A crise na ciência exige uma revolução científica. Por quê? Porque agora, essa crise na ciência, eu vou ter que procurar instrumentos, a gente vai ter que criar um novo modelo, novas hipóteses falseáveis, pensar num novo paradigma, porque não está batendo. E aí a revolução científica faz o seguinte, vamos rever os fenômenos, vamos ajustar os instrumentos novamente, porque esses dados novos vão exigir novas hipóteses falseáveis, novas construções de concepções, novas competições para a construção de um novo paradigma. Isso nós chamamos de revolução científica. Então, resumindo, a maior parte da ciência que a gente faz é isso aqui, ó. Ciência normal, que é, ao contrário do que as pessoas pensam, todo mundo quer fazer uma revolução científica, mas a força da ciência, como um conhecimento que ajuda muito nas tomadas das decisões de uma sociedade, é baseada na ciência normal, que é acúmulo de informação e acabamento de paradigma. E aí nós temos algumas anomalias que nós fazemos esse acabamento o tempo todo. De vez em quando acontecem revoluções científicas. E aí nós temos que reforçar isso de cá, tá bom? Mas, bom, então vamos começar primeiro pensando no instrumento. Por que instrumento é tão importante assim? Os métodos dos instrumentos são tão importantes assim para fazer ciência. O que a gente faz? Vamos fazer, então, desenvolvimento de instrumentos para fazer uma pergunta decente. Uma pergunta que a gente pode padronizar e fazer uma análise com o mínimo de subjetividade possível. Não é possível fazer sem subjetividade. Tá? E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Imagina só que vocês estão vendo esse fenômeno de cá. Esse fenômeno de cá, vocês já conhecem, é uma ilusão óptica. Nós temos um meio, o contexto ambiental, que é esse de cá, e nós temos aqui um traço cinza. Nós temos a percepção, eu imagino que vocês estejam pensando a mesma coisa, mesmo sabendo que é uma ilusão óptica, que essa parte de cá é mais escura que essa de cá. Essa é a percepção que nós temos. Né? Então, nossa primeira visão, com a nossa subjetividade, a forma como o cérebro integra essa informação, fazendo contraste do meio com relação ao fenômeno aqui interno, parece, a gente tem essa percepção que essa parte é mais escura que essa parte de cá. Essa parte aqui é mais clara. Como que a gente pode fazer para estudar esse fenômeno? Existe um método científico que a gente pode isolar esse fenômeno. Então, a gente chega, por exemplo, eu quero estudar como é que esse neurônio ativa. Ah, beleza. Então, o que a gente faz? Põe uma cultura celular, isola no frasquinho e vamos ver como é que esse neurônio funciona.
Então, seria basicamente, eu tiro o fundo. Eu tirei o fundo. Gente, eu sei que ele parece que não é, mas eu tirei o fundo. Vou colocar aqui em cima. Vocês prestem atenção aqui, ó, no laser lá. Se eu tiro o fundo, ó, exatamente o mesmo. Vou fazer agora do outro lado. Fica prestando atenção no laser. Foquem no laser. Eu tiro o fundo, ó, o mesmo. Então, o que acontece? Se eu fizer um isolamento daquele fenômeno fora de todas as outras variáveis, talvez eu consiga estudar melhor. Porém, eu tiro o enriquecimento, porque contexto também é importante para os fenômenos naturais. Então, eu empobreço o fenômeno natural para fazer esse estudo. Então, seria interessante, eu voltei aqui, vocês viram, né? Então, eu voltei aqui, ó. Seria interessante eu fazer esse estudo dentro do contexto. Mas como é que eu vou tirar esse viés dessa subjetividade, que é essa falha do cérebro de integrar essa informação, que ele faz essa mistureba e inventa ilusões? Bom, o que eu posso fazer é usar um instrumento que leia esse fenômeno e mostre para mim que esse fenômeno, que essa barra aqui é igual, é a mesma coisa, mesmo que a minha percepção sensorial mostre que não seja. Como é que eu fiz? Eu literalmente fiz isso com essa figura, tá? Eu fiz uma linha daqui até aqui, e depois que eu marquei essa linha daqui até aqui, eu coloquei num software, tá? Num aplicativo, para ele me contar quantos pontos brancos existiam quantos pixels brancos existiam naquela linha. Então ele começa aqui, ó, e vocês vão ver que quando ele chega aqui, ele vai fazer essa quantificação e vocês vão olhar no gráfico. Reparem só, o gráfico é assim, ó. Reparem aqui, ó, gray value, então ele está fazendo uma escala de cinza, ele está olhando quantos pontos brancos, quantos pixels brancos. Aqui vocês veem que está bem mais preto, então aqui, ó, o nível é baixo de pontos brancos. Quando ele chega aqui, olha, ele pula e vai para 100. E aí, mesmo que eu tenha todo esse fenômeno aqui em volta, esse contexto, ele vai indo, ó, igual, ou seja, está igual, tudo cinza, mesma quantidade de pontos brancos daqui até aqui. E aí, quando chega aqui, ele chega no branco, ele sobe e mostra para mim que tem mais pontos brancos aqui. Qual que é a grande vantagem desse aspecto? Eu, usando um instrumento, eu consigo isolar, detectar que daqui até aqui tem a mesma quantidade de pontos brancos, ou seja, mesmo que que minha percepção seja alterada, eu consegui fazer esse isolar. Então, o instrumento está me dando um dado objetivo de pontos brancos nessa linha de cá. Perfeito. Aí você pode argumentar para mim falando o seguinte: perfeito, Bruno, então ciência é objetiva, né? Não. Quem que escolheu o instrumento? O Bruno. E o Bruno, ele vai escolher de acordo com a subjetividade dele, da experiência que ele teve. E essa escolha, então, ela é subjetiva. Por quê? Porque se eu tivesse escolhido, feito uma linha aqui, e contasse o número de pontos rosa, ele ia falar para mim que esse fenômeno nem existe. Entendeu? Por quê? Porque eu usei o instrumento errado. Então, a escolha do instrumento, ela é subjetiva e ela pode dar resultados que vão me dar informações e conclusões que não são as corretas. Então, a crítica da ciência, o tempo todo a gente se olhando, o tempo todo fazendo discussões e dinâmica e constante, ajuda a gente a identificar se existe algum momento que a escolha do instrumento foi errada, ou com a interpretação do resultado foi errada, alguma coisa dessa forma, tá? Ou foi falha, não vou falar que foi errado, mas foi falha. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. A ciência, ela é semi-objetiva, porque o instrumento é objetivo, mas ela é semi-subjetiva, porque a escolha do instrumento é subjetiva. Ok? Então, essa é a primeira coisa para entender, que é legal para entender o que é ciência e a força da ciência. Tá? Bom, então voltamos aqui, já falamos aqui do instrumento, voltamos de cá e eu vou focar sem a revolução científica. Tá? Vamos falar agora de ciência normal. Por que a ciência normal é tão importante assim? Por que às vezes o aluno ou a aluna, quando ele vai estudar, vai fazer a tese ou a dissertação, fica preocupado sempre em ter um resultado novo, um resultado diferente, alguma coisa assim, que vai ser fantástico? Não, às vezes é muito bom ter um resultado igual. Tá? Então, é importante para a construção científica. E por que as revistas agora estão sendo... estão mudando a forma, as revistas científicas estão mudando a forma de enxergar, para não só publicar resultados completamente novos, mas não, para que a gente tenha uma reprodutividade científica, que aqueles dados eles sejam reproduzíveis para a gente ter uma construção da ciência normal. Então vamos lá, vamos entender como é que isso funciona. Quando a gente pensa na ciência normal, a gente vai construir o paradigma, já que meu viés é neurocientífico, eu vou mostrar uma construção de paradigma neurocientífico.
o paradigma é comunicação entre neurônios ocorre através de neurotransmissores. Como é que a gente chegou nesse ponto? Por que eu, como cientista, uma pessoa cética, chata pra caceta, porque como é que eu cheguei num ponto em que quando eu falo essa frase, comunicação entre neurônios ocorre através de neurotransmissores, por que eu me sinto mais tranquilo e mais aliviado de não estar mentindo quando eu falo isso? Pelo conjunto da obra, aquele falsificacionismo novo do Lakatos, que é um conjunto de informações me dá essa força de ter uma certa conforto de falar uma coisa dessa sem ter muito medo de estar errando. Tá? Apesar que eu posso estar errado, porque sempre na ciência pode ser falsificado. Começa basicamente o seguinte, imagina só que Ramon e Cajal, que é esse neurocientista, lá no século XIX, no início do século XX, ele usa uma técnica do Golgi, que eu vou contar para vocês depois, em que as células no cérebro, ou seja, aquela massa melequenta branca, as células simplesmente elas ficam coradas. Daí ele usa essa técnica, que faz com que as células fiquem coradas, e aí do nada o Ramon e Cajal, lá no final do século XIX, ele descobre que aquela coisa melequenta, na verdade, é formada de células. Esse aqui é o desenho dele, mostrando um tanto de células no cerebelo de uma galinha. E ele falou assim, opa, peraí, aquela coisa melequenta que a gente achava que não tinha nada dentro, na verdade tem essas células de cá. Beleza, então a gente viu que tem células. E aí depois vem um outro cara, que chama Charles Sherrington, que ele observou o seguinte, na hora que você bate no tendão da sua patela, lá do joelho, na hora que você bate, você tem um reflexo, né? Aquele teste de reflexo que a gente faz no médico. Você vai lá, dá uma pancadinha no joelho, a perna balança. Tá? Então você tem o chute. E isso é uma coisa de reflexo. Só que o Sherrington observou que quando você bate no joelho, você não tem um reflexo na hora. Ele demora um pouquinho. Reparem depois, brinquem assim com você. Ou na hora que você for na próxima vez que você for na médica, repara só como é que ela vai dar um chutinho. Você vai dar um chutinho e demora um pouquinho. E o Sherrington, vendo essa pequena demora, ele falou, opa, não é um sinal elétrico que vai direto. Não, tem alguma coisa ali nesse caminho. Essas células de cá, uma célula se comunica com uma outra célula. Tem alguma coisa aqui que faz demorar um pouquinho o tal do reflexo que parecia ser tão rápido. Se fosse um sinal elétrico tão rápido, seria instantâneo e demora um pouquinho. Então o Sherrington levanta essa ideia de que tem uma sinapse. Ele traz essa ideia de que tem uma sinapse. À mesma época, tinha um outro cara chamado Otto Loewi, e o Otto Loewi, ele descobriu, por exemplo, que quando ele estimulava o nervo vago, o coração parava de bater, tá? Porque ele não sabia ainda, tá? Ele só sabia que estimulava aqui, que isso aqui liberava acetilcolina. Ele não sabia isso, mas que estimulando o nervo vago diminuía a frequência cardíaca. E aí ele observou que quando ele pegava o meio aqui, que chama de ringer, tá? Pega esse meio e passa para o outro coração, o outro coração, mesmo ele não tendo estímulo no nervo vago dele, ele também tem uma redução da frequência cardíaca. Então, o que o Otto Loewi falou? Opa, o nervo libera alguma substância química que hoje a gente sabe que é acetilcolina, ele chamou de Vagus-Stuf, que era o nome em alemão, que era alguma coisa do nervo vago, tá? Esse Vagus-Stuf. E ele descobriu que esse Vagus-Stuf, que era acetilcolina, era liberado, uma substância química liberada pelo nervo, ficava aqui no meio, e isso era o suficiente para reduzir a frequência cardíaca de outro coração. Ou seja, aquela sinapse pode ser por causa de uma liberação de uma substância química. Olha só a ciência normal, fazendo testes e mais testes e mais testes, consolidando essa ideia de uma sinapse, de uma comunicação entre neurônios. Bom, aí vem uma outra pergunta. Tá, nós temos duas células, dois neurônios, igual a gente viu antes, que eles têm sinapse e têm uma comunicação química. Mas como é que esses neurotransmissores chegam no terminal pré-sináptico? Aí um monte de gente começou a fazer um monte de pesquisa para saber isso. Poxa, se o neurônio está lá na sua medula, como é que ele consegue transportar uma coisa que vai fazer você ter uma contração muscular? E aí o pessoal descobriu que aí tinha aqui uns trilhos que ficam aqui, que são microtúbulos, que vai lá do corpo do neurônio até lá na terminal pré-sináptico, que é o que vai liberar o neurotransmissor. E aí, quando ele chega lá, ele tem uma cinesina que carrega o neurotransmissor lá. Ele vai caminhando no trilho até chegar aqui. Beleza, legal. Mas aí vem a próxima pergunta, de novo. Olha só como é a construção da ciência normal. Como é que os neurotransmissores, que eles chegaram lá, como é que ele vai ser liberado lá na fenda da sinapse? Vai um grupo grande de cientistas para pesquisar isso também. Olha, são perguntinhas dentro de um paradigma. Aí eles viram que aquilo que quando chega, aquele negócio que é transportado, na verdade é uma vesícula.
É como se fosse uma bolha com o neurotransmissor aqui dentro. E aí ela chega, ela fica ancorada, ou seja, ela é como se fosse um navio. Aí esse navio fica ancorado, mas os passageiros não saíram do navio ainda. Ou seja, os neurotransmissores não foram liberados ainda, mas ele está ancorado, tá esperando ali. E aí você está ancorado aqui por uma proteína chamada complexo SNARE. E aí, quando o potencial de ação chega, ele libera neurotransmissor aqui, ó. Então, esse aqui são vesículas ancoradas, tá vendo aqui, ó, bem pertinho. E aí ela se liga, se funde e libera neurotransmissor na fenda sináptica. Ó, beleza, aprendemos então que esses neurônios que se conectam com sinapses liberam substâncias químicas que saem do corpo até chegar na terminal pré-sináptico e são liberados. Caramba! Estamos construindo a ciência normal, o paradigma de que a comunicação entre neurônios acontece através de neurotransmissores. Próxima pergunta. Onde os neurotransmissores se ligam? O que acontece? Porque uma coisa a gente entendeu como é que chega lá, mas como é que acontece? Aí o que a gente descobriu com o tempo, vários cientistas foram de novo estudar e perceberam que no outro neurônio, o neurônio que escuta, que a gente chama de pós-sináptico, ele tem receptores, e lotados de receptores. E aí os neurotransmissores são liberados e ligam nesses receptores de cá. E aí quando ligam nesses receptores, o que acontece? Porque, beleza. Então quer dizer que esse neurônio de cá ele tem um ouvido, um receptor, para receber a informação do outro. Mas o que acontece? Na hora que você tem, repara só esse neurônio de cá, o potencial de ação caminha. Então, ele liga um no outro e, de novo, vocês vão ver de novo, isso aqui é sinalização por cálcio, imagem por cálcio, vocês vão ver, ele vai caminhar. Olha lá. Ai, caramba, então é isso que acontece. Então, na hora que liga aqui, um neurônio ele começa a ativar e ele começa a passar potenciais de ação? Mas, poxa, será que é só sinal elétrico, né? Será que isso acontece assim? E como é que acontece plasticidade e mudam e conexões diferentes e formam novas conexões? Parece que tem uma sinalização bioquímica aqui atrás. Vamos estudar? Vamos. Aí usa uma técnica para olhar fosforilação de proteína, chama CREB. E o CREB, ele faz a plasticidade sináptica, ele faz os neurônios se conectarem melhor. Beleza. Então, na hora que eu ligo o glutamato, e eu jogo o glutamato aqui dentro, o glutamato vai passando o tempo, a fosforilação de CREB ele sai de quase nada e ele fica muito, e depois ele vai diminuindo de novo. Caramba! Então agora a ciência normal mostrou que tem neurônios, que eles liberam neurotransmissor em sinapses, que o neurotransmissor é liberado, todo o mecanismo como isso é liberado, e depois como ele é recebido por um neurônio pós-sináptico e se transformando em potencial de ação. Fantástico. Agora sim eu consegui criar uma ciência normal e depois de mais de 100 anos de pesquisa, mais de 100 anos não, né? Mas mais de 100 anos de pesquisa, nós temos hoje um paradigma muito bem aceito que existe neurotransmissão. Fantástico. São 100 anos de acúmulo de resultados, desafios daquele paradigma, testando de novo. Beleza, fizemos isso. Fantástico. Mas pode ter anomalia. E anomalia, esse neurotransmissão, a anomalia acontece. E ela aconteceu várias vezes. Então, vamos olhar uma anomalia para vocês entenderem que a ciência não é tão bonitinha do jeito que a história conta. Então, vamos ver uma anomalia. Isso aqui não é da época de vocês, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Então, Leonardo da Vinci lá, ele tem a ciência normal, que ele está pensando que as entidades do cérebro, né, que seria uma entidade que fica no cérebro, ele comunica com o cérebro, tem aqui a entidade memória, entidade cognição, entidade senso comum, que formaria, então, talvez uma alma, apesar que a gente não sabe se Leonardo da Vinci acreditava nisso. Mas o que acontece? Tem essa ideia da ciência normal. Aí, com o tempo, não sabemos o que tem no cérebro, como eu falei, uma coisa melecosa, ninguém sabia muito bem. Aí esse Purkinje, vocês devem lembrar, né, das células de Purkinje, do cerebelo, ele descobre no cerebelo, usando não uma técnica muito avançada, era por microscopia, ele começa a ver que tem alguma coisa, umas células ali, umas cápsulas no cérebro. Mas não dá muito bem para entender, não. Mas ele fala, olha, talvez no cerebelo ele tenha essas células que ganhou o nome dele, chama células de Purkinje. Mas não dava para enxergar direito. O que acontece? Aí vem o Camilo Golgi. Camilo Golgi usa uma teoria, uma técnica nova, de novo, olha como é que o método é importante para descobrir coisas novas. Aí revela neurônio, o nitrato de prata, e aí ele vê isso aqui, são neurônios com várias projeções. A primeira vez na vida que a gente viu que existiam projeções dessas células. Só que Camilo Golgi, ele tinha uma teoria de que essas células de cá, elas eram conectadas umas nas outras, mas assim, intricado, tá? Ela não era uma sinapse, tá? Não era uma comunicação, não eram células diferentes. Essas células, na verdade, eram praticamente como se fosse
Aumenta a célula, diminui. Aumenta, diminui. Que eram as projeções. Então, é uma célula só. O cérebro seria praticamente como se fosse uma célula só. E ele chamou isso de teoria reticular. Tá? E ele começou a fazer estudo atrás de estudo para mostrar a teoria reticular. Na mesma época, usando a mesma técnica, tinha o Ramon e Cajal, que eu contei para vocês antes. E o Ramon e Cajal, ele usando cerebelo de galinha, ele começou a ver que tinham células muito diferentes. E essas células muito diferentes, elas pareciam que elas se conectavam. E, na verdade, não era uma coisa assim, intricada em cima da outra. Na verdade, eram células que se comunicavam. Ele só não sabia como, porque ainda não tinha parte de química. Então, ele chamou isso de doutrina dos neurônios. Por quê? Eram células diferentes, mas não uma célula que fazia uma coisa intricada. Então, enquanto um achava que era praticamente a mesma célula que aumentava e diminuía de tamanho, o outro achava que eram células que eram diferentes, independentes, mas que se comunicavam. E os dois começaram a competir. E competiram por vários congressos. Existem várias e várias fofocas em que os dois tinham discussões e discussões homéricas, cada um defendendo seu ponto de vista de acordo com os resultados que eles tinham. E depois eu tomava café tranquilo, tá? Era uma discussão só científica. Mas aí o que acontece? Acontece a revolução científica, baseada numa anomalia que o pessoal está vendo ali, está tendo competição de paradigmas, aí constrói vários resultados até construir um novo paradigma, que é, sim, na verdade são células separadas, diferentes, independentes, que se comunicam entre si. O que é legal para vocês entenderem é essa discussão saudável, em que os dois tinham resultados e que eles compravam, que eles realmente acreditavam nos seus resultados, mas cada um com seu viés científico, com sua história, mostrando o que eles enxergavam e tentando mostrar que aquilo era o que existia na natureza. Competindo entre si, o Ramon e Cajal ganhou, obviamente, ele viu que aquilo era realmente células independentes. Camilo Golgi aceitou, obviamente, porque ele não era desonesto intelectual, ele só realmente ele tentava mostrar aquilo que ele achava que existia, e no final ambos ganharam o prêmio Nobel, porque foram gênios da ciência. Né? Acontece o seguinte, às vezes a anomalia não é o suficiente para fazer um acabamento, tal. A revolução científica tem isso tudo, e quando tem essa revolução científica, nem sempre leva ao ponto de mudar completamente e fazer revoluções, grandes revoluções. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que acontece o acabamento sem chegar a ter crise na ciência. Acabamento de leve, bem de levinho. Um deles é o famoso, de novo, esse aqui não é do tempo de vocês mesmo. Eu lembro, porque eu lembro de um congresso que eu fui em 2005, em que essa era uma discussão em que ninguém sabia se realmente qual que era o jeito certo que acontecia na natureza. Olha que interessante. O que acontecia a discussão tem o terminal pré-sináptico, e aí vai liberar neurotransmissor aqui, ó. Tinha duas hipóteses para essa liberação de neurotransmissor. Um deles chama Kiss and Run. Eu brinco que é a neurotransmissão do Carnaval da Bahia, tá? Que é basicamente a vesícula, ele encosta, libera neurotransmissor e depois ele volta. Então ele dá um beijinho, literalmente, ele dá um beijinho na membrana e fecha. Dá um beijinho e fecha. Então essa liberação, ela não faz a fusão completa que acontece aqui, ó. Você tem uma vesícula, ela se funde, ela faz uma fusão completa e depois ela é reciclada. Enquanto esse é rapidinho, ele dá o beijinho e sai, dá o beijinho e sai. E esse aqui não, ele se funde, libera tudo e depois ele volta. Bom, na verdade o caminho era assim, né? Depois, eu lembro que quando eu estava no congresso, estava sendo essas discussões. Eram cientistas diferentes falando, não, eu tenho dados eletrofisiológicos que mostram que é Kiss and Run. O outro falava, eu tenho dados bioquímicos que mostram que é fusão completa. No final, hoje a gente sabe, existem os dois. É mais comum a fusão completa, mas tem muito Kiss and Run. Então foi um ajuste de paradigma. Opa, peraí, os dois estão certos, ajustou, virou um ajuste de paradigma, anomalia apareceu, tem alguma coisa que não está batendo aqui, temos dois resultados diferentes, mas eles viu, fazendo vários e vários e vários experimentos, fazendo várias e várias competições, beleza, fez um acabamento científico. Então, até agora, a gente entendeu o que é uma ciência normal e o que são revoluções científicas. O que eu vou fazer agora com vocês é a demonstração agora do que é uma hipótese falseável. Para a gente voltar àquela ideia popperiana, de Karl Popper, mostrando como importante é uma hipótese falseável. Vamos entender isso direito? Como é que é uma hipótese falseável? Vamos lá. Primeira coisa para vocês entenderem qual é a importância de um cientista ser honesto intelectualmente, eu vou contar a história do Hans Berg. Hans Berg é o cara que inventou o EEG. Vocês estão vendo aqui um paciente, se não me engano pode até ser o Hans Berg, eu não sei, com eletrodos aqui no capacete, e ele detectar
os campos eletromagnéticos do cérebro, que são basicamente gritos de neurônios, né? São neurônios ativando ao mesmo tempo, na mesma frequência, e a gente detecta esses gritos. Tá? Não é nada mais, é uma detecção, o EEG é uma detecção indireta da atividade do neurônio, de um grupo grande de neurônios. E aí o que acontece? Quando muitos neurônios gritam ao mesmo tempo, cria um ruído, que é igual essa onda beta aqui. Ó. Vocês podem ver que são muitos neurônios gritando ao mesmo tempo, só que cada um com uma voz diferente, com um tom diferente, com uma frequência diferente, e aí o que acontece? A gente vê esse ruído aqui, assim, ó. Isso é muito comum no nosso córtex frontal, tá? Agora, quando você vai dormir, os neurônios eles meio que sincronizam. De diferentes regiões do cérebro, eles sincronizam e começam a ficar ativados na mesma hora. Então é como se todos, ao invés de ficar assim, cada um gritando, aquela coisa toda, todos começam a gritar assim, E aí, a gente vê isso aqui, ó, essa onda que é mais comum, que você vai vendo, quase todos gritam na mesma hora, tá bom? Então, o Hans Berger, ele desenvolveu o EEG. Agora, olha que legal. Por que o cientista ele quis desenvolver o EEG para detectar ondas eletromagnéticas? Porque lá na década 10, lá no início dos anos 20, do século 20, ele recebeu uma carta da irmã contando que ela tinha um sonho que ele caiu do cavalo. E ele tinha caído do cavalo. E para o Hans Berger, dentro do contexto social que ele vivia, dentro daquela fase em que tinha toda uma ideia de que existia telepatia, que existiam comunicações, aquela coisa toda, lá do final do século XIX, ele pensou, telepatia. Isso é a prova incontestável para ele, incontestável, de que o fato da irmã ter sonhado com aquilo e ele caiu do cavalo, que aquilo foi uma telepatia. E aí, quando ele fala isso, quando ele acredita na telepatia, ele fala, eu vou usar uma técnica para mostrar isso cientificamente, ou seja, uma hipótese falseável, que existe telepatia. E depois de mais de 20, 30 anos de pesquisa dele, e no final ele assume, realmente não existe telepatia. Ele não consegue detectar, e ele, de novo, mais e mais informações. Primeiro ele viu que o campo elétrico do cérebro é 10 mil vezes menor que o de uma pilha. E se existisse telepatia, gente, o que ia acontecer era, eu pegaria uma pilha, tá? Se ele é 10 mil vezes menor, né? E isso seria alguma coisa telepática, eu ia fazer isso aqui, ó, no meu cérebro, com essa pilha, e eu ia mudar tudo que eu ia pensar. Eu ia ficar passando assim e falei assim, opa, aqui tá me dando prazer, aqui não me dá prazer. Então, não tinha nenhum sentido na cabeça dele. E depois os dados que ele foi fazendo ao longo da vida dele, ele viu que nenhum batia com aquela hipótese. Então, as evidências eram contra a sua hipótese. Ele foi honesto e aceitou que o paradigma não confirmava, o paradigma não era confirmado, a hipótese dele não era confirmada por evidências para criar um paradigma. Tá? Então, essa é outra coisa que era interessante da hipótese falseável. Beleza. Como é que isso acontece, Bruno? Como é que acontece isso? Porque eu posso fazer uma observação, né? Pode. Você faz uma observação, você aprende muito sobre aquele fenômeno biológico. Beleza. E como é que eu posso fazer isso? Isso é o suficiente? Não. A gente tem que fazer um processo de intervenção para testar se aquela hipótese realmente uma construção paradigmática. Tá? Se a gente vai construir um paradigma. Vou dar um exemplo aqui da história do Neil Shubin. Neil Shubin é um cientista, tá? Um embriólogo e um paleontólogo no norte dos Estados Unidos, lá em Chicago. E ele é o cara que descobriu isso aqui, ó. Chama Tiktaalik. O que é o Tiktaalik? Foi esse fóssil de cá. Vocês podem observar que a cabeça desse fóssil de cá, ela é um pouco mais achatada, ela é mais horizontal, que é mais similar a anfíbios, mas ele é peixe. Ele tinha pulmão, ele tem todo o esqueleto dele aqui, todo de um peixe, tem a cauda, mas a nadadeira dele, pode observar aqui, ó, ela é um pouquinho diferente, ela tem um protodedos, quase um dedo, e ele consegue se sustentar e aparentemente ele consegue respirar fora da água. Tá? Esse é o Tiktaalik, foi descoberto no Nunavut, no Canadá, foi uma expedição dele, foi famoso, porque esse aqui seria o elo perdido entre os peixes e os anfíbios, esse aqui é o exemplo clássico do processo evolutivo, beleza? Tudo bem. Mas como eu falei, o Neil Shubin, ele também é embriólogo. E aí ele ficou encucado, ele falou assim, não, eu tenho que testar isso, eu tenho que ver se isso que a gente viu de paleontologia, que é um registro de observação, se isso é uma coisa que eu consigo testar na natureza. O que ele fez? Ele descobriu um gene que chama gene Sonic Hedgehog, que ele chamou de Sonic Hedgehog, tá? Que é do Sonic mesmo, do videogame.
E ele percebeu que esse gene ele dava a polarização da mão, da formação da mão. Então, por exemplo, na formação do meu dedo aqui, ó, do meu polegar, se eu pegar o gene e jogar para o outro lado, eu vou criar 2 polegares, vai ficar uma mão assim. Tá? E ele testou isso. Ó. Ele viu aqui na asa de uma galinha que quando ele manipulava a concentração desse gene em partes regiões, ele criava uma mão espelhada. Então, ela ficaria dessa forma de cá. Tá? Bom, fazendo isso, ele falou, será então que esse gene está envolvido com formação dos dedos? Poxa, sensacional, eu vou fazer esse teste. O que ele faz? Ele pega o RNA mensageiro, ou seja, o gene do Sonic Hedgehog, do camundongo, que tem algumas mutações diferentes do peixe, poucas mutações, e ele fala, vou pegar esse gene do Sonic Hedgehog, vou colocar ele dentro de um ovo de um peixe, de uma raia, e a raia, você sabe que o braço dela é todo ramificado, faz o ramo todo assim, ó, faz tipo um leque, tá? Ele não tem a organização dos mamíferos, que são tetrápodes, e os tetrápodes, como vocês sabem, ele tem um osso, 2 ossos, vários ossinhos. Todos os tetrápodes, até a baleia, tá? Até a baleia, que é um tetrápode que nada, que é outra coisa que a gente brinca na evolução, né? Que a gente fala que se tem um Deus, ele é sacana, porque ele coloca esse animal para ele evoluir, ter pulmão e depois fala volta para a água, né? E aí o animal pode morrer afogado, e ele acaba tendo um processo de evolução para favorecer aquele que forma uma nadadeira, não mais um braço, né? Mas a própria baleia tem um osso, 2 ossos e vários ossinhos, tá? Bom, e aí o que acontece? Ele põe esse gene do Sonic Hedgehog, do camundongo, e injeta no ovo de uma raia. Será que essa mutação é suficiente para mudar a formação da nadadeira da raia? E olha o que ele observa. Reparem só, isso aqui é a nadadeira da raia. Tá? Então, vocês veem aqui, ó, na nadadeira dorsal dele, nós temos aqui ó, vários ossinhos. Ó, vários ossinhos aqui. E quando a gente vai na nadadeira peitoral, reparem só, são vários, é um ramo, quase um leque de ossinhos. Na hora que ele põe o Sonic Hedgehog do camundongo, que tem algumas mutações, na hora que ele coloca, reparem só, 1, 2 ossinhos e vários ossinhos. E na hora que a gente olha nesse leque aqui, ó, ele tem um aqui, 2 ossinhos que seriam aqui, ou esse de cá, ou de cá, e aí vários ossinhos. 2 coisas que ele observou. Esse gene, provavelmente, o que a gente acontece aqui no tipo que está ali, que pode ter sido o que aconteceu aqui, pode ser o gene que participou do processo evolutivo na formação, saindo de nadadeira para tetrápode. Pode ser o gene, sim. Só que ele não é suficiente. Por quê? Porque esse aqui não formou um braço. Então, tem outros genes. E agora a gente sabe de um monte de genes que está envolvido nesse processo evolutivo. Então, o Neil Shubin, ele faz um processo observacional paleontológico mostrando a evolução, e ele faz um processo de intervenção, que é testar aquela hipótese através de uma mutação, através de manipulação genética, mostrando realmente isso pode ter acontecido. Só que isso podia ter acontecido, mas eu não consigo ver no passado. Como é que eu vou fazer isso no passado? Então, essa é uma discussão, inclusive, da base científica da paleontologia, que hoje, cada vez mais, é aceito como ciência. Mas no ano passado, era discutido como uma filosofia da ciência, tá? Porque não dava para fazer intervenção. Hoje está cada vez mais forte como ciência. Bom, eu sempre comprei como ciência, tá? Sou apaixonado por paleontologia. Mas uma das coisas que foi interessante para o Neil Shubin é que foi descoberto um pouco depois um peixe que tem na Amazônia, em que ele tem esse mesma nadadeira similar, com a morfologia da nadadeira dorsal, da peitoral, similar ao que tem do Tiktaalik, ele consegue andar e ele é pulmonado. Ele consegue andar fora da água. Então, a gente tem mais um padrão, não é o Tiktaalik, mas nós temos mais um fenômeno de natureza que se encaixa no paradigma que vem sendo construído através de pesquisa com evolução e genética, chegando ao processo de observação, ao processo de compreensão e de construção do paradigma, a gente chama de paradigma científico da evolução. Okay? Então, um resumo geral para vocês, para a gente fechar, é disso. Vocês viram, vocês entenderam, acho que deu para entender exatamente a ideia do Lakatos, a ideia do Karl Popper e a ideia do Thomas Kuhn, em que tem toda uma competição, revoluções científicas, que essa é a teoria, é a ideia kuhniana, tá, do Thomas Kuhn, em relação à ciência, em que ela é modificável, você pode testar e ela pode ir e voltar, tá? Ela não é uma coisa linear, progressiva.
E precisa, principalmente, de hipóteses falseáveis, que é uma ideia popperiana, que é uma ideia que tem que ser testável, senão não posso afirmar que é um paradigma científico. E, por último, uma ideia mais de Lakatos, que isso tem que ter uma competição, tem que ter acúmulo de informações. Se não tiver acúmulo de informação, qualquer coisa pode ser considerada ciência. Não, a ciência nós temos um padrão na ciência, um padrão de informação, um padrão de fenômenos que a gente consegue, que a gente enxerga acontecendo, e isso vai de novo, testando várias vezes, desafiando várias vezes, chega ao ponto da gente reconhecer e ter um consenso entre os cientistas que aquilo é um paradigma científico aceito dentro da comunidade científica. De novo, é um excepcional exemplo para entender e depois ensinar aos senadores que falam de ivermectina e cloroquina. Eu vou sempre citar isso, para perceber que escolher um artigo isolado, ele não bate com o paradigma científico, para entender o que é uma construção do conhecimento científico. Para finalizar, para vocês, eu quero só chegar nesse slide de cá, nesse de cá, na verdade, lembrando que a ideia de lei e teoria na ciência, elas não são da forma que muita gente aprende no ensino fundamental e médio, ou seja, a ideia que a gente tem, e a ideia de que algumas pessoas que são contra a evolução ou contra a ciência, eles falam que teoria se transforma em lei, ou seja, quando uma teoria é 100% comprovada, ela se transforma em lei. Para dar exemplo da lei de Newton, a lei da gravidade, e falar contra a teoria da evolução, e na verdade não é nada disso. Tá? Isso é um tapa científico aqui. Ó. Então, ó, o que é uma lei? Lei e teoria são conceitos independentes na ciência. Lei é uma descrição de um fenômeno observável, quase sempre através de uma expressão matemática. Então, se você tem uma expressão matemática para aquilo e você consegue observar, você tem uma lei. Então, a lei é como aquilo acontece. E o que é uma teoria? A teoria é um conjunto de princípios que explicam o fenômeno com provas e evidências. Então, a teoria ela tem uma força da evidência, mas nem sempre você consegue demonstrar de forma matemática. Tá? Então, você tem, igual a teoria geral da relatividade, que é a teoria da gravidade também, igual esse aqui é a lei da gravidade, esse aqui é a teoria da gravidade. A teoria nos diz por que algo acontece. Então, ela não consegue demonstrar como, porque não tem uma fórmula matemática. Como a evolução é um sistema complexo, dinâmico e aberto, é muito difícil estudar evolução e criar uma fórmula matemática para a evolução, criando uma lei. Vocês querem entender esse processo? Vocês podem falar, poxa, então nunca vai acontecer? Não sei, pelo conhecimento que a gente tem, não sei se a gente vai conseguir criar uma lei que descreva como é que acontece o fenômeno da evolução. Não sei. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, que todas as pessoas, cientistas que trabalham com física de fluidos, também sofrem. Dinâmica de fluidos, que é como a água se movimenta, como é que ela se comporta num rio, essas coisas todas, é um sistema complexo, aberto e dinâmico. Então, o que acontece dentro da mecânica de fluidos, nós não temos uma lei. Nem dentro de uma mecânica de água, gente, movimento de água. Não existe uma lei, mas tem teoria. Tem a teoria da mecânica de fluidos. Porque a gente mostra como funciona, mas a gente não consegue descrever como funciona. Então, os dois, na verdade, não é que teoria se transforma em lei. Os dois andam em conjunto e, quando é possível, a lei ainda consegue mostrar como algo que a gente sabe por que acontece. Então, os dois andam em conjunto, tá? Então, essa é uma coisa legal para a pessoa entender, também, de novo, para mostrar para os nossos senadores. E lembrar que o conhecimento científico ele é formado de paradigmas. Paradigma é diferente de dogma. Dogma é inquestionável. Inquestionável. Você não pode duvidar daquilo. Ou seja, é uma coisa que você assume que é verdade, ponto. É nesse ponto que a gente não consegue colocar religião dentro da ciência. A gente pode ter ciências das religiões, que são ciências que estudam religiões. Mas a religião não é uma ciência. A mesma coisa a gente fala em relação à psicanálise. A psicanálise se baseia em dogmas. Por exemplo, a existência de um inconsciente, ou a existência, se for uma psicanálise freudiana, do id, ego, superego. A partir do momento em que ele aceita que aquilo é verdade, ponto, é inquestionável, vira um dogma. Então, a psicanálise não pode ser considerada uma ciência. Mas existe ciência em cima de pesquisa sobre a abordagem psicanalítica? Existe. E essa ciência mostra que a abordagem psicanalítica funciona bem para alguns fenômenos do comportamento humano, ou da cognição humana, ou da emoção humana.
Tá? Então, existe ciência por trás para estudar a psicanálise? Tem. Existe ciência para estudar a religião? Tem. Mas a ciência, a religião ou a psicanálise, elas são ciências? Não. Elas são dogmáticas, que elas baseiam em uma coisa que elas assumem, essas áreas de conhecimento, assumem que é uma verdade. Tá? Então, ela é dogmática. E o paradigma, ele pode ser dividido em fatos e conjecturas. Fatos acontecem, aí você cria um fato científico, que é um conjunto de informações, que você fala, beleza, eu tenho agora uma segurança suficiente para falar que isso é um fato científico, porque até o momento não teve nada que mostrou o contrário, mas pode mostrar. Então, um fato científico é diferente de um fato de direito, fato de advocacia. Porque o fato de advocacia é isso aconteceu e ponto. Mesmo assim, a gente sabe que é falho. Tá? Mas eles acreditam que é um fato, uma verdade. Mas para a ciência, um fato, a gente fala, olha, é o que a gente acredita nisso, porque tem esses dados aqui, tal, mas se alguém mostrar o contrário, muda. E conjecturas é o conjunto dessas informações. Então, o paradigma é baseado muito em fatos e conjecturas, principalmente em conjecturas que são conjuntos de informações que sustentam o nosso paradigma, um paradigma científico, é um conhecimento científico. E aí, vale lembrar dois cientistas famosos, o Asimov e o Levi-Strauss, que eles falam duas frases que são muito importantes para a gente fechar a palestra de hoje. Do Asimov a frase mais excitante para se escutar na ciência, aquela que leva a novas descobertas, não é eureka, mas é engraçado. É aquela pergunta, aquela frase que você fala, putz, eu não consigo explicar isso, engraçado, por que deu isso? Essa é uma frase que é fantástica para descobrir novas coisas. Que aí aquela coisa que você fala, engraçado, é a que vai fazer você pesquisar mais forte em cima daquilo, em vez do eureka. Tá? E o outro, do Levi-Strauss, colocar exatamente a ideia do cientista, que ele não é a pessoa que, de novo, o questionamento daquela estrutura hierárquica ou do poder orgânico que o Foucault sempre questionou, que a autoridade do cientista é suficiente para falar que aquilo é verdadeiro, que é, de novo, que é usado dentro do Senado, na CPI, em que eles colocam, o cientista falou isso, como se ele tivesse autoridade por ser cientista. Essa autoridade, ela não existe. Por quê? Porque o cientista ele é cético entre si. Então, não pode existir. E a ideia é que o cientista não é a pessoa que dá a resposta certa, mas é aquele que faz as perguntas certas. Então, nessa forma, a gente enxerga a ciência como um braço dentro do guarda-chuva da filosofia. Porque a filosofia é isso. Fazer as perguntas certas. E a ciência é uma filosofia indutivista. Por quê? Porque você tem que fazer as perguntas certas e testar dentro do método científico. Então, a ciência está dentro do guarda-chuva da filosofia. Tá? Gente, era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho o que é ciência. Obrigado pela atenção. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, infelizmente, essa foto aqui está desatualizada. É uma foto que a gente tem pré-pandemia, né? A gente não fez depois da pandemia, não deu para tirar uma nova foto. Então, tem alguns aqui que já saíram. O Johnny já está fazendo doutorado fora. A Paula, que está fazendo psicologia, está na clínica. A Ana está agora no doutorado. Ela é Tucuruí, ela agora está em Belém, se não me engano. Acho que é Belém. Posso ter falado errado. Depois ela me corrige. Depois ela comenta lá aí no YouTube e corrige. E tem outro grupo aqui do pessoal que está formando, doutorado, mestrado. Então, já tem muita gente que já está fora. Mas se não fosse por eles... eu gosto de colocar eles, porque se não fosse por essa turma toda, eu não seria nada. Eu fico escrevendo, estudando, dando aula, fazendo reuniões, e eles põem a mão na massa, eles merecem uma bolsa melhor, a ciência está sendo sucateada. Sem eles, essa turma, são os cientistas que mantêm a ciência do Brasil na prática, na forma empírica. E nós, professores, nós ajudamos esses alunos, orientamos, mas nós não temos tempo, porque o governo põe muito trabalho em cima da gente, e a gente não tem tempo de ir para a bancada. Então, sem eles, a ciência acaba. E nós não temos bolsas para eles. Nós precisamos de bolsas, senão a ciência vai acabar. O que o governo está fazendo com a gente é destruição da ciência brasileira. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho o que essa turma faz, fiquem à vontade de entrar na página do laboratório e seguir as redes sociais, no YouTube, Twitter, qualquer lugar do Neurodev, que é o nosso laboratório. Tá bom? Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Bruno, pelas palavras, pelas contribuições. Realmente elas ajudam muito a gente refletir. E eu recebi uma mensagem aqui de um aluno que está se formando agora
falou assim, professor, ele passou pano pro Gold, hein? Porque da forma com que tu fala, cara, fica parecendo que em ciência a gente só discute e depois a gente toma café e fica tudo numa boa, né? O discurso dele de vez em quando ele tá porrada. O Rosalind Franklin que o diga também, né? Pois é. Mas é importante essa consideração, essa fala sua, porque a gente, para o leigo, né, o pesquisador, o cientista, é aquele cara que é a autoridade do conhecimento, é o dono da verdade, e o que ele fala está valendo. E aí a gente vê, né, principalmente nessa situação de pandemia, que as coisas não são bem assim. E que, às vezes, o sujeito ele erra, né? E o problema é que o erro dele, na hora em que ele reconhece o erro, quando reconhece, já é tarde demais, o estrago. O Didier Raoult, que é o cara que vendeu a cloroquina para o mundo no início, pouca gente lembra, tá? Que ele se retratou, mas o Heinz está todo dia lá na CPI, lá Didier Raoult, Mia Khalifa, Didier Raoult. Então, são esses tipos de situações que é preciso, esse tipo de fala que você faz, que eu gosto de massificar com o pessoal, porque a gente precisa de senso crítico, a gente precisa construir constantemente e reconstruir a forma com que a gente vê o mundo. Tá? E enxergar um mundo sob uma perspectiva sem uma visão científica do negócio é correr o risco de cair em ilusão. Né? Você ser enganado pela sua percepção ou adotar a percepção alheia. E isso não pode acontecer. E até engraçado, né? Porque o Kant, quando ele colocava, ouse saber e põe a mão na massa, hoje é praticamente impossível, né? As técnicas científicas elas ficaram muito elaboradas, né? Agora, mas a gente treinar as pessoas para pelo menos ter o questionamento cético, né, André? Porque é só ter o questionamento cético. É muito comum, até mesmo entre colegas, que eles são tão céticos na área de conhecimento dele, mas ele sai da área de conhecimento dele e ele começa a ser uma pessoa que acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é o que eu falo muito para os meus alunos. O que faz a ciência não é a tecnologia, não é o equipamento, não é apertar botão, não é assistir CSI e achar que do nada, em 40 minutos, vão resolver o crime. O que faz a ciência é uma boa pergunta com um método redondo. Então, você sabendo as variáveis que você vai analisar, o que você vai manipular no processo, você tem mais chance de sucesso. Então, é avaliar o discurso. E, a partir da avaliação dos discursos e das narrativas, que o Marcos Rogério adora tanto de ficar falando e bater na bancada, a gente entender que o que está por trás da fala do sujeito. Tá? Eu, em alguns momentos, eu duvido, né, que esse bicho ele não acredita nisso que ele está falando. Não tem como, é incoerente demais, mas ele defende porque ele tem outros interesses por trás. Tá? Então, a mídia social, comunicação, o problema principal da ciência é que a gente não faz uma coisa que você faz bem, em geral, que é a comunicação científica. É falar a linguagem e tornar as coisas mais fáceis. Eu tento. Eu estou caminhando para isso. Eu tenho melhorado. Mas é cruel também, né, com a gente, né, André? Porque a gente tem que fazer muita coisa. Né? Faz coisa pra caramba. Agora, ao invés da gente ter... Por exemplo, eu falo muito isso. Teve um vídeo que eu fiz aqui para a TV UFMG que foi só falando de ciência. E aí eu falei para o pessoal, no vídeo eu falo assim, olha, fazer ciência tem participação de porteiro, porque se não tiver porteiro para controlar, para ajudar, eu não consigo fazer ciência. Para fazer ciência, eu preciso de uma pessoa da limpeza, ela é importante. E fazer ciência, eu preciso de pessoa que faça divulgação científica, um jornalista, um comunicador. Porque senão, nós professores, e isso é uma coisa também que faz parte, que a gente tem que mudar dentro da própria dos docentes, que a gente quer abraçar tudo e acha que a gente faz melhor tudo. E não é verdade, né? Eu, por exemplo, você me dá uma tarefa administrativa, eu demoro 3 dias, uma coisa que o secretário faz em 1 hora. Né? Mas, às vezes, a gente fala assim, não, mas eu sou professor, eu quero fazer isso, eu quero ter essa segurança de fazer isso.
Na verdade, a gente tem que soltar um pouquinho, na minha visão, eu acho que a gente tem que soltar um pouquinho essas tarefas e exigir que o Estado, para investir em ciência, ele invista na gente, que o nosso salário é relativamente bom, para o Brasil é bom, não para a competência que eles têm, mas para o Brasil é bom, mas investir no salário de um aluno de mestrado e doutorado, e investir no salário e na contratação de mais porteiros, de mais servidores que vão fazer administração, mais servidores para fazer a limpeza melhor e divulgadores científicos, porque senão eles exigem um grupo de pessoas, que somos nós. Eu treinei a fazer divulgação científica, mas você sabe, eu tenho transtorno de ansiedade social, né? Então, dependendo do dia, eu tenho que tomar Rivotril, senão eu não consigo. Aí exige da gente que tem um perfil de personalidade, que geralmente é mais introspectivo, que é mais de fazer e pensar ideias, de que gostar. Você deve ser igual eu. Um dos meus sonhos, né, um dos melhores dias que eu tinha na pós-graduação, no mestrado, doutorado e no pós-doc, era sentar na frente do microscópio, ficar 8 horas na frente do microscópio, ninguém falar na minha cabeça. E eu não precisar interagir com ninguém. É o perfil, a gente seleciona perfil de pessoas que são mais fechadinhas, assim. E aí, a gente do nada, a gente quer agora exigir que nós saibamos comunicar ali fora. Poxa, isso é crueldade com a gente. É crueldade, né? Em geral, a gente já está atolado com uma série de coisas, e mais essa coisa, ainda mais esse aspecto social. Mas aos poucos a gente vai indo, e porque não tem jeito. Porque se a gente não for, o discurso emocional do pessoal do contra tem um impacto muito grande. E aí o estrago está sendo feito e a gente tem que desfazer o estrago. Eles gritam demais, né? Gritam, Não, a partir do momento que o cara grita, já para, né? Então, não dá para gritar de volta, mas às vezes a gente acaba dando uns gritos também. Bom, mas enfim, então queria agradecer de novo, tá? O teu tempo, as tuas contribuições, tá? Com certeza ajudou, esclareceu. A gente tem alunos de ensino médio, aluno de ensino superior, aluno da pós, então essa visão mais ampla, ela é importante porque acaba que ciência é ciência em qualquer nível, se a pessoa tiver bom senso e interesse, tá? Então, queria te agradecer, fica à vontade aí para as palavras finais, e aí depois eu encerro. Fechou. Aí você ainda não, né? Você ainda vai ter que ficar bebendo água, mas eu posso abrir meu... Não, só que eu nem posso abrir meu vinho, gente. Vocês acreditam nisso? Eu tomei a vacina hoje, aí eu não posso, eu tenho que ficar mais quietinho. Eu tomei a segunda dose, eu tô todo feliz, esperando se vai dar efeito colateral ou não. Primeiro fiquei acabado, mas foi assim, 24 horas exatas. Passou um dia, não deu mais nada. Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês, o que eu acho que é legal, para considerações finais, conheçam a epistemologia científica. Eu acho que é bom entender o que é ciência. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente não pode repetir o erro que outros grupos fazem. A gente tem que saber as limitações, saber as nossas armas de direito, as armas de conhecimento, e até mesmo para a gente, para quem for fazer ciência, para saber fazer ciência do jeito mais honesto possível. Porque a gente erra. A gente interpreta alguma coisa errada, nós temos vieses diferentes, e reconhecer o viés é reconhecer que a gente pode errar, para a gente reforçar a nossa honestidade intelectual, e depois ter a humildade de fazer uma retratação dos nossos dados, depois falar assim, poxa, a interpretação que eu estava no meu artigo antigo, ele não está legal. Aí você faz a retratação, e se a gente deixar isso de uma forma sem ser punitivista, de valorizar uma pessoa para que ela não tenha medo de retratar os seus resultados, vai ser melhor para a ciência. E vai ser melhor para a gente, inclusive para a famosa síndrome do impostor. Porque a síndrome do impostor, ela emerge desse medo de errar, desse medo de mostrar as nossas fragilidades. Então, a gente mostrar nossas fragilidades, mas com honestidade, a gente vai expor, a gente vai perder, a gente vai eliminar o discurso de autoritarismo, que faz, inclusive, eu acho que é bom lembrar, que a esquerda,
Durante a década de 70, por causa do autoritarismo do pensamento, do discurso científico, a esquerda intelectual é que fez o contraposto, fazendo um contraponto relativista. Mas ela trouxe todo um relativismo lógico, como Foucault e outras pessoas, que alimentou depois uma direita relativista que hoje é a que está dominando e está cacetando a ciência. Então, aquele contramovimento, não a ciência, mas ao autoritarismo científico na década de 70, trouxe depois uma reverberação, um eco de pessoas que são desonestas e que usaram esses argumentos de formas desonestas para usar na direita, fazendo um contraposto para desestruturar e desacreditar a ciência de uma forma desonesta. Se a gente não tivesse tido esse discurso autoritário, o relativismo que a esquerda trouxe não tinha nascido. Ou a gente tinha tido uma conversa melhor e a gente tivesse tido um pouquinho mais de humildade e falasse: olha, isso é verdade, hein? Não tinha pensado nisso, é verdade, a gente tem que mudar um pouquinho nosso discurso, tal. A gente hoje está com uma ciência mais forte e mais honesta para discutir com a população, para que a população entenda o que é ciência, para que a ciência não seja de grupos específicos, mas que seja de uma sociedade, que seja do Estado, porque o Estado somos nós, e seja do Estado. Então, eu acho que quanto mais vocês, alunos que estão entrando na ciência, e quanto mais vocês tiverem a curiosidade que eu, o André, a Mauri, a gente teve para entender a filosofia da ciência, às vezes até com a falha da educação, porque eu não tive filosofia da ciência no Brasil, eu só tive depois que eu fui no Canadá. Quando eu fui fazer 5 anos que eu estava no Canadá e que eu aprendi que era filosofia da ciência. Vocês entenderem isso vai ajudar vocês, de novo, a serem melhores cientistas e abordarem a sociedade, porque essa transformação intelectual da sociedade ela é mais do que necessária. Porque escutar um senador falar aquilo e as pessoas verem que está errado, mas não conseguirem argumentar e mostrar por que está errado, que a maioria das pessoas no Brasil, quando vem um tio ou uma tia do WhatsApp mandar um negócio, a pessoa, mas está errado, mas você não consegue contra-argumentar, é porque nós temos uma falha do conhecimento, da epistemologia científica, da origem do conhecimento científico. Então, o que eu falo para vocês é, busquem esse conhecimento junto com a informação da ciência que vocês estão se especializando. Vai fazer vocês melhores cientistas e vai fazer um mundo melhor, porque a gente vai aprender a questionar melhor. E, por favor, se cuidem, porque está quase acabando. Está acabando a pandemia, eu sei que ainda não vai acabar ainda. Usem máscara, se cuidem, e está acabando esse governo que está derretendo. Gente, como eu já recebi milhares de ameaças, agora já está no YouTube, tem milhões de palestras no YouTube falando isso. É isso, está acabando, está derretendo, vai passar. A gente vai sobreviver. Se cuidem, por favor. Queria ter essa esperança toda. Eu ainda duvido um pouco do poder do brasileiro de piorar as coisas. É verdade. Bom, então, Bruno, mais uma vez, obrigado. Tá? Agradeço pelas contribuições, pela fala, pelo incentivo. Tá? E para vocês que ficaram até aqui, tá? Gostaria de agradecer também a participação e lembrar que amanhã nós não temos palestras, mas a gente tem o último dia dos minicursos, tá? Começando no mesmo horário, 14h. Tudo bem? Então, boa noite para todos e até a próxima.